Glórias a Deus. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Glórias a Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Deus, na sua infinita misericórdia, convidou Abraão para ser pai de uma grande nação. E Abraão aceitou. Abraão era como diz a história, um idólatra, mas Abraão conheceu o verdadeiro Deus e aceitou o desafio. Glorificado seja Deus. Irmãos, o que eu quero dizer nesta manhã é que Deus nos dá uma direção junto com uma promessa. Deus, ele nos direciona para uma promessa. Glorificado seja Deus. Deu a Abraão a direção, o que ele tinha que fazer. Em primeiro lugar, sai da casa dos seus pais, da sua parentela e para um lugar que ele não conhecia, para que Deus fizesse dele uma grande nação. Que maravilha! Glorificado seja Deus. E muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus quando Deus nos manda para algum lugar, né? Ele tinha que sair de sua terra e Deus lhe mostraria um caminho. Querido, o que eu quero te dizer nesta manhã é que muitas vezes nós queremos criar o nosso próprio caminho, fazer a nossa própria caminhada, mas é Deus que nos mostra o caminho. Quando Deus convidou Abraão, ele já era casado com Sarai. Glórias a Deus. Então ele sabia da esterilidade da sua mulher, mas ele acreditou em Deus. Ele não sabia como seria esta grande nação ou por onde começar. A impressão dele é que não seria por ele, porque a sua mulher era estéril. Glorificado seja Deus. É tanto que ele levou Ló com ele. O Senhor disse para ele não levar ninguém da sua família, mas ele levou o seu sobrinho com Ló, porque ele esperava que Deus poderia começar por Ló. Ele obedece ao Senhor, que lhe fez a grande promessa. Glorificado seja Deus. O Senhor faria dele uma grande nação. Ele creu. Queridos, às vezes nós ficamos perguntando a nós mesmos, né? O caminho de Deus é perfeito, é reto, é justo. Mas muitas vezes ele é cheio de atalhos, ele é cheio de dificuldade. Glorificado seja Deus. E às vezes nós pensamos que ao chegarmos a Deus, todas as coisas serão fáceis. Aleluia. E às vezes quando recebemos do Senhor uma promessa, nos alegramos, ficamos felizes, porque aquela promessa veio do Senhor. E não observamos nem mesmo as impossibilidades, as circunstâncias que teremos para receber a promessa. Achamos porque Deus nos prometeu, será agora. Deus nos prometeu, está garantido. Irmãos, nós precisamos olhar o caminho, o trajeto do povo de Deus para saber que as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas. Mas não é como nós pensamos, não é como nós queremos. Glorificado seja Deus. Glorificado seja Deus. E nós procuramos seguir a direção de Deus para alcançar a promessa. Isso foi o que aconteceu com Abraão. Ele saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e foi para uma terra distante. Ele sabia que do ventre de Sarai não gerava, mas ele acreditou. Mesmo ele vindo, sabendo, ele acreditou. Agora, com o passar dos anos, irmãos, começa a olhar as circunstâncias. Assim somos nós. Às vezes você recebe uma promessa, ela começa a demorar, você começa a olhar as circunstâncias, as dificuldades. Glorificado seja Deus. E começa a vir a falta de fé. Começa a vir dentro de nós uma coisa estranha. Glórias a Deus.
E ele vê a impossibilidade da promessa se cumprir. Ele já não acreditava mais na promessa ia se cumprir. E ele questiona Deus. Glorificado seja Deus. Ele quer refrescar a memória de Deus que ele tinha prometido. Ele diz: que me há de dar? Pois ando sem filhos. Quer dizer, Abraão começou a jogar no rosto de Deus uma promessa que não tinha se cumprido. Glorificado seja Deus. E quantas vezes, meu irmão, nós fazemos a mesma coisa? Quantas vezes você murmura porque ainda não recebeu uma promessa de Deus? Porque ainda não se cumpriu na sua vida aquilo que está determinado. A promessa de Abraão, que Deus foi Deus, não foi o homem. E essa promessa estava tendo dificuldade. E ele pergunta a Deus: que me dá? Que tu vai me dar? Se eu ando sem filho, minha mulher não pode ter filho, como você pode cumprir essa promessa na minha vida? E ele segue avante dizendo: eis que não tens me dado semente, como eu tenho herdeiro. Como eu tenho um herdeiro, se eu não tenho semente. Se eu tenho problemas, minha mulher tem problemas, eu não posso gerar um filho na minha mulher, como eu posso ter um herdeiro? Glorificado seja Deus. Assim, meu querido, é nós. Quantas vezes você quer ter uma coisa e questiona que você não tem condição, que você não pode? Glorificado seja Deus. Abraão, ele foi a Deus questionando, ele não foi pedindo, ele foi questionando. E Deus disse para ele esperar. Abraão diz: é o mordomo da Damasceno, Eliseu, que será meu herdeiro? É um que vem de fora? Porque de mim mesmo eu não posso. Você vai mandar um de fora para ser meu herdeiro? E Deus lhe responde, lhe dá uma direção e uma nova esperança, garantindo que ele não seria esse herdeiro de Abraão. Está em Gênesis 15. E aí, meu querido, vem a outra parte, pegar um atalho, facilitar as coisas para Deus. Que tem muita gente querendo pegar um atalho, querendo facilitar as coisas para Deus, querendo ajudar Deus. Só aí entra na história. Porque ela sabia que não podia engravidar. E sabia da promessa. Abraão, seu esposo, seria uma grande nação, sugeriu um atalho. Como? Se ele não pode ter filho, como ele pode gerar? Ela sugeriu um atalho para que a promessa se cumprisse. Essa era a solução imediata dela. Querido, a tua solução imediata, a minha solução imediata pode não ser plano de Deus. Pode não ser aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Tenha cuidado. Aprenda a esperar no Senhor. Glorificado seja Deus. Sugeriu a Abraão que se deitasse com sua serva egípcia. Deu uma mulher para Abraão ter um filho, para que se cumprisse a promessa de Deus. Abraão seguiu o caminho da sua esposa e esqueceu o caminho de Deus. Meu querido, eu quero te dizer nesta manhã, quando você segue seu próprio caminho, você esquece o caminho de Deus. Quando você sugere a você mesmo fazer aquilo que vem de você, você esquece o caminho de Deus. Glória a Deus. Aprenda a esperar com paciência no Senhor. Porque quando esperamos com paciência, Ele se inclina para ouvir as nossas vozes. Glorificado seja Deus. Agar concebeu e Sarai iniciou colher os frutos do seu conselho. Glória a Deus. Quantas vezes, irmãos, acontece comigo, com você, começar a colher os frutos dos nossos erros, daquilo que nós pensávamos que era bênção, daquilo que nós pensávamos que era Deus que estava mandando, e começamos a colher os frutos do desgosto. A primeira coisa que teve, Sarai foi desprezada aos olhos de Abraão. Abraão começou a ver Agar superior a Sara. Sara era filha da promessa. Agar entrou na vida de Abraão por Sara,
mas ela começou a ser desprezada. Glorificado seja Deus. Ela teve que tomar uma atitude. Talvez a sua atitude para mim, para você, é muito dura. Expulsar Agar com o filho. Glórias a Deus. E Abraão aceitou. O fato é que a promessa, meu irmão, era Isaac e não Ismael. Aleluia. Deus abençoou, sim, Ismael. Por ser semente de Abraão. Ismael não foi o herdeiro, tanto que foi despedido com sua mãe. Querido, aprenda a esperar no Senhor. Aprenda. Deixar de agonia, deixar de pressa, deixar de reclamar. Se você tem uma promessa e sabe que é de Deus, se você tem consciência que foi Deus que lhe prometeu, porque hoje existem milhões de promessas dos homens. As promessas dos homens, Deus não tem nenhuma responsabilidade com elas. Deus não é obrigado a cumprir nenhuma promessa que passou. Glorificado seja Deus. Mas a promessa que Ele faz para nós, essa Ele cumpre. Mas a do homem não é responsabilidade de Deus. Apenas com pão e água, meu irmão. Quem cuidou dele? Do próprio Senhor. Sarai sugeriu um atalho para Abrão. E ele aceitou como solução. Não aceite atalho como solução, meu querido. Não aceite. Quantas vezes você chega em tantos lugares que te oferece tanta vantagem, mas você não encontra naquele lugar o verdadeiro abrigo para a tua alma. Você não encontra a palavra de Deus. Quantas vezes acontece com nós? Não esperamos no Senhor. Queremos adiantar o lado do Senhor. Deus não precisa da minha ajuda nem da sua. Deus precisa que eu e você cumpra a palavra dele. Abraão foi para ser abençoado, meu irmão, teve que voltar ao caminho proposto por Deus. Querido, volte para o Senhor. Volte para o caminho da salvação. Volte o caminho para a glória de Deus. Deus cumpriu suas promessas, irmão, da qual fazemos parte dessa grande nação. Mas foi necessário que Abraão retornasse para o caminho de Deus. Você quer ser abençoado nesta manhã? Você quer que a glória de Deus floresça na tua vida? Volte para o caminho do Senhor. Glorificado seja Deus. Glorificado seja Deus. Aleluia. Mesmo que aconteça conosco, meu irmão, nos faz uma promessa de vida eterna. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Deus te fez uma promessa de vida eterna. Fique firme, porque essa o Senhor vai te conceder, a promessa de vida eterna. E muitas vezes saímos dos caminhos e pegamos atalho, porque queremos outras coisas, não sabemos esperar. Viemos para o Evangelho e para a salvação da nossa alma. Jesus Cristo disse: crê em mim e será salvo. Crê em mim e terás vida eterna. Mas quando nós chegamos na igreja, nós queremos outra coisa. Nós deixamos o caminho do Senhor, o caminho da salvação, para buscar o caminho da prosperidade, para buscar o caminho da facilidade, para buscar uma série de coisas. Glorificado seja Deus. Deus não deu o seu Filho para morrer em uma cruz, meu irmão, para nosso bel prazer. Deus deu o seu Filho para salvar nossas almas. Aleluia. E nós queremos outra coisa no Evangelho. E não sabemos esperar na bênção do Senhor. O Senhor Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a promessa de Deus para nós. Deus para nós é nosso caminho, irmão. Deus é a nossa verdade. Deus é a nossa vida. Você tem andado nesse caminho do Senhor? Você tem vivido a verdade? Porque Ele mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem vida eterna, vida com abundância. Glorificado seja Deus. Ele diz a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você, meu querido, já negou-se a si mesmo? Para que você siga Cristo, você já negou os seus desejos, a sua vontade,
a sua prepotência, a sua arrogância. Você já deixou tudo, a sua própria sabedoria. Porque quando nós aplicamos a nossa sabedoria, nós esquecemos da de Deus. Você já deixou tudo isso para seguir o Senhor? E Ele diz, toma cada dia sua cruz e siga-me. Você já tomou sua cruz, irmão? Você anda por aí desfilando com uma cruz no ombro? Não, irmão. Nós vimos para a igreja, mas largamos a cruz e queremos bênção. Nós queremos trocar a cruz pela bênção. Mas não, Jesus nos prometeu vida eterna. Jesus não priva de ninguém ser abençoado, de ninguém ter tudo aquilo que quer. Mas primeiro busca o reino de Deus e a sua justiça. Você tem buscado o reino de Deus? Você tem buscado a sua justiça? Glorificado, exaltado seja Deus. E Ele diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Você já entregou o seu caminho ao Senhor? Jesus diz que Ele é o caminho e dá a direção para caminhar nele. Você tem caminhado no caminho do Senhor? Glorificado seja Deus. Aleluia. Mas não queremos negar a nós mesmos, irmão. Nem a nossa vontade. Hoje nós queremos ser crente do nosso jeito. É Deus que é obrigado a me aceitar como eu sou. Glórias a Deus. Eu não posso baixar o meu nível, eu tenho que ser assim, mais alto ainda. Jesus tem que me aceitar como eu sou. Glorificado a Deus. Eu não posso deixar a minha vontade. Quer dizer, para mim, o ponto de vista, pegar a cruz, é obedecer a Jesus, obedecer a sua palavra. Será que nós estamos sendo obedientes à palavra de Deus? Se nós não estamos obedecendo a Cristo, não estamos obedecendo a Ele, não estamos fazendo a vontade dEle, será que Ele tem olhado para nós? Glórias a Deus. Querido, eu quero te dizer nessa manhã, ainda que te custe lágrimas, ande no caminho do Gólgota, ande no caminho do Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Negou-se a si mesmo, pegou a sua cruz e cumpriu a vontade do Pai. Se nós queremos seguir o nosso próprio entendimento, irmão, como Deus pode me abençoar? Se eu obedeço a mim mesmo, se eu não faço a vontade de Deus, apenas vou na igreja, apenas canto, apenas oro e apenas prego. Glória. Como o Senhor pode me abençoar? Se eu faço a minha vontade. Se eu vou na igreja, não é glorificar a Deus. O meu sentido, eu posso até glorificar, mas o meu sentido na igreja é ser abençoado. É receber do Senhor alguma coisa. Eu não vou na igreja glorificar. Eu estou indo para a igreja trocar. Eu dou glória a Deus e Deus me dá uma bênção. Isso é uma troca. Se eu coloco ali a confiança em mim mesmo e na minha capacidade, como Deus pode me encher do seu Espírito? Se eu sou capaz, para que eu quero o Espírito de Deus? Pense, meu irmão, que evangelho você está vivendo. Pense, nós podemos mudar. Nós podemos voltar atrás. Nós podemos ainda fazer aquilo que Deus nos mandou. Mas precisamos deixar o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, deixar a nossa vontade, renunciar a nós mesmos. Glorificado seja Deus. Quando nós pegamos um atalho, meu irmão, saímos da direção de Deus. O homem que pega atalho, ele não está na direção de Deus. Glorificado seja Deus. Vamos correr grande risco de encontrar pedras pelo caminho. Você saiu do caminho, entrou no atalho, você vai pegar coisas que você não está esperando. Então, meu querido, volte para Deus. Vamos tropeçar e vamos nos machucar, irmão. Se nós não queremos nos machucar no fim da estrada, porque o importante não é você ter saído, não é você ter entrado no Evangelho. Isso não é importante. O importante é você permanecer no Evangelho.
O importante é você chegar no fim da linha. O importante é um dia você poder receber: vinde bendito do meu Pai, glorificado seja Deus. O atalho que nós pensávamos que nos levaria mais rápido pode nos trazer tristeza. Pode chegar no fim da linha e você não poder desfrutar. Glorificado seja Deus, porque você pegou um atalho. Entendeu? Pode acabar, meu irmão, de trazer dores e decepções. Caminhamos, mas quem sabe, dando volta em volta, com o povo de Deus, ficou 40 anos dando volta e não entraram na terra prometida. Foi isso que aconteceu com Israel. Deixou crer, não confiou no Senhor e desobedeceram. Simplesmente, meu querido, caminharam 40 anos e não entraram na terra prometida. Não é triste, irmão? E como nós estamos vivendo hoje? O nosso destino é a terra prometida. Estamos passando por dificuldades, mas o Senhor está nos guiando. Glorificado seja Deus. Que nós possamos analisar a nós mesmos. Analise você a você mesmo. Faça como Davi. Considere meus caminhos e voltei meus pés para o teu testemunho. Lá no Salmo 119, versículo 59. Quando nós recorremos com atalho, não é a melhor opção. Não saia do caminho principal, que é Cristo. Acredite nele. Ele nos garante pela sua palavra que todos os nossos caminhos serão abertos. São as misericórdias, irmão, do Senhor. O caminho é estreito, sim, mas para aqueles que guardam os seus conceitos, seus mandamentos, não. Se você anda na promessa de Deus, o caminho não é estreito, porque o Senhor está te guiando. Isaías diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Da Isaías 45, 2. Mas isso acontece quando nós andamos na presença de Deus. O nosso Deus tem poder para endireitar os caminhos tortos. Glorificado seja Deus. Não pegue atalho, ande na estrada principal, que é Jesus. Só Ele pode confirmar nossos passos, meu, quando caminhamos no centro da sua vontade. Ainda que caíssemos, Ele não permite que nós ficamos prostrados. Aleluia. É Deus que nos cede força e aperfeiçoa o nosso caminho. Continua confiando mesmo que você não entenda o que está acontecendo. Caminhe no Senhor. Ainda que as pessoas zombem de você e dizem, fale mal de você, não ceda. Não pegue atalhos. Atalhos só traz tristezas, dores e sofrimento. Ainda que Deus lhe conduza ao deserto, ou para a fornalha, irmão, ou para entrar na cova dos leões, até mesmo para um poço, meu irmão. Não ceda, meu querido. Não mude de evangelho, não seja um anátema. Siga na proposta de Deus, buscando o caminho da vida eterna. Glorificado seja Deus. Você está passando pelas águas, pelo fogo, o Senhor é contigo. Aleluia. Para te livrar e te garantir a vitória. Afinal, todas as coisas estão bem colaborando para o seu bem, meu irmão. Tome posse da promessa. Fique na direção do Senhor, querido. Jesus está voltando. Você sabia que tudo que está acontecendo, doenças, peste, fome, miséria, guerra, é projeto de Deus, é propósito de Deus? Sabia que tudo isso Deus está no controle? Que tudo isso Deus está vendo? Você sabia disso? Que para vir tudo isso tem que vir uma atrás da outra. Irmão, nós temos 2 anos de uma coisa atrás da outra. Para se analisar e calcular pela palavra de Deus, Jesus, irmão, está voltando.
Para aqueles que acreditam na Bíblia, que confiam na Bíblia, que lê a Bíblia, sabe que é o propósito de Deus. Ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar o propósito de Deus. As coisas vão acontecer. Nós oramos, pedimos a Deus para que Ele tenha misericórdia das pessoas inocentes. Mas sabemos que Deus está fazendo segundo a vontade dEle. Glória a Deus. É Ele que usa homens ímpios para castigar as nações. Foi assim no começo e sempre será, irmãos. Confie em Deus. Josué confiou no Senhor, seguiu a direção e Ele lhe deu a terra prometida. Teve bom ânimo, não olhou nem para a esquerda nem para a direita. Esse é o meu dever, o seu dever e o nosso dever. Saber que tudo que está acontecendo está sob o controle de Deus. Aí passamos pelas provações com mais facilidade. Permaneça no caminho, meu irmão, e tome posse da vida eterna, tome posse da salvação. É isso que eu preciso tomar, é posse da vida eterna, é posse da salvação. Que Deus em Cristo, irmão, possa nos dar entendimento e saber que nada que acontece nesse mundo está fora do controle de Deus. Deus sabe todas as coisas e saber que Deus usa homens perversos, homens ímpios para castigar as nações. Está na Bíblia Sagrada. Glorificado seja Deus. E que Deus possa nos dar entendimento. E que possamos nos preparar. Você está mesmo preparado para ouvir a sua trombeta? Você está preparado para a volta de Jesus? Ou você está tão confiante nesse mundo, tão confiante em bênçãos materiais que Deus vai te dar, que você está esquecendo de buscar a verdadeira promessa de Deus na tua vida? Cuidado, cuidado. Jesus está voltando e Ele voltará e ninguém impedirá. Ninguém pode impedir a volta do Senhor. Ninguém. Tudo está acontecendo para o bem daqueles que amam a Deus, porque a melhor coisa para aqueles que amam a Deus é a sua volta. É Ele voltar e buscar os seus escolhidos, não é sua igreja. Ele vem buscar os seus escolhidos. Se você não é escolhido do Senhor, glorifique a Deus, exalta o nome dEle, porque Ele está voltando em nome de Jesus. Que Deus em Cristo possa nos dar um fim de semana. Medite na palavra de Deus. Analise a palavra de Deus. Glorificado seja Deus este fim de semana. Ore a Deus. Faça um jejum. Não para que você possa receber uma bênção, mas para que você possa fortalecer o seu espírito. Glorificado seja Deus. E a paz do Senhor.